Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia. Gracias, mi Señor Jesús. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Uma excelente terça-feira a todos vocês. E aí, você já acordou dando graças a Deus hoje? Já acordou aí dando graças? Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Vai rendendo graças a Deus aí. Vai dando graças a Deus aí pela salvação. Vai dando graças a Deus aí pela saúde. Vai dando graças a Deus aí porque você dormiu e acordou. Vai agradecendo a Deus aí. Tira alguns segundos aqui pelo menos no começo do dia para agradecer a Deus aí onde você estiver. Não sei onde você está, se você está no carro, se você está em casa, se está no trabalho. Talvez você levantou tão corrido aí, acabou até esquecendo de dar graças a Deus aí. Dá graças a Deus. A recomendação bíblica é essa, o apóstolo Paulo nos ensina. Em tudo dá graça. Que inclusive é um texto muito mal interpretado, né? Não é por tudo dar graças, mas em tudo dar graças. Existem situações que nós vamos lamentar, que nós vamos chorar, vamos ficar tristes, mas devemos dar graças, né? Então, em tudo, em todas as circunstâncias, dê graças a Deus, ok? Estou aqui ao som de Marcos Witt, eu gosto muito, pastor Marcos Witt. Eu agradeço a Deus. Essa é uma das canções que carrego comigo muitos anos já. Minha princesa, minha linda, minha vida. Beijo, meu amor. Minha gente, vamos lá, mais um dia, uma terça-feira. Essa moça linda, Vanessa Sena, minha princesa, beijo. Gente,
Vamos lá, hoje eu quero falar com vocês aqui, vou ser rápido, vou ser objetivo, não vou me estender, até porque o assunto é amplo, o assunto é profundo, eu já fiz imersão nesse tema, eu tenho um e-book, né, de um comentário expositivo sobre esse livro que eu quero falar com vocês aqui, mas hoje eu quero pontuar aqui algumas coisas rapidinho, para nós ficarmos debaixo de uma palavra profética, né? Uma palavra bíblica, uma palavra profética para a nossa vida. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso 26 e verso 27. Joel, capítulo 2, verso 26 e verso 27. Tá bom? Joel, capítulo 2, verso 26 e verso 27. Você já sabe como é que funciona, você já sabe como é que você pode me ajudar. Você vai pegar aqui, ó, esse aviãozinho que está aqui no canto da sua tela e vai disparar ele aí, vai disparar essa live para pelo menos aí mais 30 pessoas. Menos que isso eu não vou aceitar. Menos que isso você não estará na visão. Ok? Preciso que você dispare aí essa live para o máximo de pessoas que você puder, para nós alcançarmos aí o máximo de pessoas que nós pudermos, tá bom? Então, envie essa live aí agora, então, para mais gente, porque eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre o livro do profeta Joel. Depois que você enviar a live para mais pessoas aí, o que você vai fazer? Você vai curtir, você vai interagir aqui, você vai curtir, vai mandar alguma reação aqui nessa live. Porque quanto mais você reagir aqui, melhor. E depois que você reagir, você pode fazer mais duas coisas ainda. Comentar, vai comentar aqui na live. E se você quiser, se você puder, você também pode adquirir um selo. Tá? Você não é obrigado, vocês sabem disso, eu entrego conteúdo aqui 100% gratuito, mas você pode adquirir um selo. Isso ajuda a live chegar bem mais longe, tá bom? Ok? E aí, pra gente, antes de eu ler o texto aqui, me dá um feedback aí, de onde você está assistindo essa live, de qual região do nosso Brasil, ou de qual região do nosso planeta você está aí assistindo essa live. Deixa eu saber de onde nós temos gente assistindo live aqui, e vá preparando aí, porque eu tô com uma palavra profética aqui para liberar sobre a sua vida, uma palavra que vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza. Te recomendo pegar papel e caneta também, tá bom? Se você quiser. Então vamos lá, ó. São Luís do Maranhão, a Fabiana, o Rick, Duque de Caxias, a Silvana de São Paulo, o pastor Bruno, São José dos Quatro Marcos, São José dos Quatro Marcos, eu não conheço não, hein? Beijo no coração, pastor Bruno Gustavo, o Vitor tá em Itaboraí, a Tamires em Linhares, Espírito Santo, terra boa de Linhares. Final do mês agora estarei em Vitória, dia 28 e 29, estarei em São Diogo, depois estarei em São Pedro. Itaquaquecetuba, São Paulo, a Francinete, o Henrique, Goiânia, Goiás, a missionária Creuza, governador Valadares, do ladinho de Mantena, onde eu nasci, Valadares, terra quente, o Jansen, Itaboraí, a Thay, deve ser Thaís, né? Do Rio de Janeiro, o Sandro de Nova Iguaçu, a Liliane de Maceió, Alagoas, pastor Venâncio, meu amigo, o senhor me abandonou, mas eu te amo, viu? Pastor Venâncio é um mestre na palavra, um amigo muito querido, lá da Saranda da Terra Ferida, Igreja Apostólica Saranda da Terra Ferida, lá de Miguel Couto, ó, beijo no coração, pastor Venâncio, o senhor me abandonou, mas eu te amo. Belfor Roxo, aqui o perfil Mulheres Reconstruindo, Gustavo de Boa Vista, Roraima, uau, um abraço, Gustavo, Deus abençoe. A minha princesa Vanessa, minha digníssima, tá no Recreio dos Bandeirantes, beijo, te amo, vida, beijo grande. Terminar aqui, você me liga, viu? Vou trazer o senhor aqui em São José dos Quatro Marcos ainda, se Deus quiser, em nome de Jesus. Satânia de Duque de Caxias, Lucileide de Recife, o povo tá tudo aí, ó. Minha amiga Alda lá de Mantena, Aracaju, Sergipe, por aí vai, ó. Sou de Mantena também, pastor, vim embora pro Mato Grosso, rapaz, que coisa boa. São Gonçalo, e por aí vai. Portugal, e vamos que vamos, Salvador, Bahia,
Curicica, Rio de Janeiro. Olha o Diego aí, ó. Olha eu aqui, hein? Meu pai te marcou num post com o tema que ele vai pregar domingo. Ah, beleza. É muita marcação, brother. O povo me marca em tudo aqui. Depois eu vou dar uma conferida lá. Tá bom? Gente, vamos lá. Eu quero falar com vocês aqui, Joel capítulo 2, verso 26 e 27. Eu vou dar um panorama sobre Joel e vou trabalhar exatamente um pouquinho aqui esses dois versículos. Então, Joel capítulo 2, verso 26 e verso 27. Olha o que diz o texto aqui, ó. Meu amigo pastor André, que ontem entrou aqui na live comigo, fiz uma live com ele, ele arrebentou, moeu tudo, pregou demais o homem. Amigo, te amo, tá? Beijo no seu coração. Joel capítulo 2, verso 26 e 27 diz assim: E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Olha isso, o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, ou seja, só eu sou o vosso Deus. Ponto e vírgula, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Meu amigo pastor Márcio, beijo, mestre, grande pregador, marcou uma live contigo, pastor Márcio. Pastor Márcio lá de Lisboa. Então, gente, ó, por duas vezes nesses dois versículos aqui, Deus usa o profeta Joel para dizer: e o meu povo não será mais envergonhado. E o meu povo não será mais envergonhado. Eu coloquei o título da live aqui de tempo de restituição, porque é isso que Joel mostra. Joel fala de um tempo de restituição, mas imbuído, embutido, inserido nessa restituição tem uma promessa. E a promessa de Deus ao povo dele é, por duas vezes Deus replica: o meu povo não será mais envergonhado. E o meu povo não será mais envergonhado. E aí eu vou trabalhar um pouquinho com vocês aqui o contexto de Joel, para nós entendermos o porquê Deus está falando isso, tá? Para nós entendermos o porquê Deus está falando isso através da boca do profeta Joel. Se você quiser e puder me acompanhar, a partir do verso de número 1, né? Nós temos ali algumas informações importantes. Para começar, é bom pontuar isso aqui, porque vocês sabem que faz parte de mim, do meu perfil, gostar de ensinar, né? De estar por detrás do texto, trazendo informações que deixam o texto mais relevante. Então, nós não sabemos em que tempo o livro do profeta Joel foi escrito. Nós não sabemos em que tempo o livro do profeta Joel foi escrito. Por quê? Porque Joel não cita o nome de nenhum rei. Joel não cita o nome de nenhum outro profeta. Porque essa é uma das maneiras de nós descobrirmos em que tempo um livro da Bíblia foi escrito. Porque normalmente o autor cita, né, o nome de um rei, cita o nome de uma cidade, cita o nome de algum inimigo. Se citou a Babilônia, por exemplo, a gente tem uma noção mais ou menos em que tempo da história aquilo alcançou, porque aconteceu, porque nós sabemos mais ou menos em que tempo a Babilônia surgiu. Se cita os sírios, os assírios, se cita os filisteus, então nós temos assim, uma noção de que tempo da história aquele episódio aconteceu por causa das citações que o autor bíblico faz. Por exemplo, se ele cita o nome de um sacerdote, nós sabemos. Só que Joel não traz nenhum tipo de informação nesse sentido. Joel não diz em que tempo ele está profetizando. Joel não cita nome de reis. Joel não cita nome de profetas. Joel não cita nome de sacerdotes. Joel não traz esse tipo de informação. Então nós não sabemos em que período da história o livro do profeta Joel foi escrito, ok? Mas pelo desenrolar do livro aqui, acredita-se que ele estivesse prevendo o cativeiro babilônico, porque ele fala de um grande exército inimigo enviado pelo próprio Deus, tá? Que ele fala como se fosse um exército de gafanhotos. Nós temos duas interpretações aqui. Há quem acredite que esses gafanhotos fossem reais e há quem acredite que fosse uma figura de linguagem. Ele usasse os gafanhotos para referir-se ao poder do inimigo. Que o inimigo era tão forte, assim como os gafanhotos o eram, ok? Então nós temos duas linhas de interpretação aqui em Joel. Você pode acreditar que foi literal, foram gafanhotos literalmente, ou você pode acreditar que ele estivesse usando uma figura de linguagem, uma símile. Tá? Tô dando ouro para vocês aqui, não é aula de hermenêutica não, mas isso aqui é importante, tá? Existem várias figuras de linguagem. Talvez o profeta Joel estivesse usando uma símile, ou seja, de forma similar aos gafanhotos, o inimigo viria. De forma similar ao inimigo,
os gafanhotos viriam. Então, provavelmente, Joel está usando aqui uma figura de linguagem, uma símile, e Joel, então, está falando dessa destruição. Mas qual é o foco do texto? Por que é importante a gente citar isso aqui? Porque a espinha dorsal do texto, o foco do texto, não é o inimigo. O foco do texto é que Deus está no controle. É que essa provação que o povo vai viver aqui, quem envia é Deus, quem está no controle é Deus. Era um tratar de Deus com o seu povo. Esse que é o foco, ok? Então, onde a Bíblia cala, o homem não fala. Então, não dá para afirmar. Mas o que eu acredito, tá? Estou falando aqui do que eu acredito, é que tenha sido de maneira literal. Eu já li, reli Joel, já estudei Joel, então eu acredito que os gafanhotos aqui foram realmente uma praga enviada por Deus, ok? É o que eu penso que pode ter acontecido. Então, acredita-se que, por ele não citar o nome de nenhum rei, por ele não citar o nome de ninguém, pode ter sido durante o tempo do rei Joás, porque ele era menor de idade, e Atalia foi regente do trono, né, por usurpação. Então, acredita-se que pode ter sido nesse período aí, em que Joás estava no trono e Atalia usurpou, na verdade, o trono. Então pode ser que seja nesse período aí, que foi um período bem conturbado da história da nação. Ou também algum tempo depois do exílio, porque quando o povo voltou do exílio não tinha rei. Quando o povo voltou do exílio, nunca mais um rei foi estabelecido em Israel, ok? Então, por não haver rei, isso aqui eu estou te dando ouro, tá, irmão? Estou te dando informações aqui para você que gosta de estudar. Então, como depois do exílio não houve rei mais no trono, né? Então, acredita-se que pode ter sido num desses períodos aqui. Mas o fato é o que eu estou falando. O foco do texto é o que Deus fez. O foco do texto é o que Deus fez. Uma informação importante que a gente tem no livro do profeta Joel é a quantidade de informações que ele dá sobre o templo. Ele fala de oferta de libação, do cereal que foi cortado da casa do Senhor. Ele fala do sacerdote que tem que chorar entre o alpendre e o altar. Ele não cita o nome do sacerdote, mas cita o que o sacerdote deveria fazer. Então, Joel é alguém que tem algum tipo de contato com o templo, porque Joel conhece o templo. Ele conhece a liturgia do culto. Ele conhece como é que funcionam as ofertas. Então, Joel tinha alguma ligação ao santuário. Isso aqui é uma informação importante, ok? E a estrutura do livro do profeta Joel, ainda aqui a guisa de introdução, a estrutura do profeta Joel, a gente pode dividir em 3 partes a estrutura do livro. Primeira é que o povo é chamado ao arrependimento. Segundo, tem uma promessa de restauração. E terceiro, tem um avivamento com um derramar do Espírito. Joel está dividido nessa tríade aqui, ó. Joel está dividido nessa tríade. Eu não vou trabalhar essa tríade hoje. Mas o fato é que você vai encontrar em Joel o quê? Deus chamando o povo ao arrependimento. Segundo, Deus fazendo uma promessa de restauração. E terceiro, Deus avivando o povo com um derramar do Espírito, que cumpriu-se lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ok? Dito isso, irmão, vamos pontuar alguma coisa aqui. Se eu pudesse falar um tema central de Joel, o tema central de Joel é o seguinte: o povo de Deus não está imune ao julgamento de Deus. Tá? Eu vou afundar o prego, vamos lá, vou repetir. O povo de Deus não está isento do julgamento de Deus. Muito pelo contrário, a quem muito é dado, muito é cobrado. Por que Deus vai permitir os gafanhotos? Por que Deus vai permitir essa seca? Por que Deus vai permitir a queimada? Por que Deus vai permitir o inimigo vir e destruir tudo? Porque a correção começa por casa, começa em casa. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, como Deus sempre abençoou muito o seu povo, Deus também agora vai exigir do seu povo. Então, guarda isso aqui, fixa isso aqui na tábua do seu coração. O povo de Deus não está imune ao julgamento de Deus, ao juízo de Deus, ao tratar de Deus, à disciplina de Deus. Então, não pense que nós podemos viver uma vida pródiga, né? Uma vida pródiga espiritualmente falando, uma vida dissoluta e depois achar que não haverá consequência. A vida é feita disso, decisões e consequências, decisões e consequências. Decidimos o que fazer e seguramos a consequência depois, ok? A partir do verso 2, olha o que Deus fala, Joel capítulo 1, verso 2. Ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Olha o que Joel está dizendo. Primeiro, por que Joel, ele fala aos anciãos? É mais uma prova de que não tinha rei. Porque se tivesse rei, ele iria falar primeiro ao rei. Por quê? Porque todo juízo, toda repreensão começa de cima para baixo e não de baixo para cima. Começa de cima para baixo,
Deus sempre começa exigindo da liderança. Por quê? Porque o povo é sombra da liderança. O povo é fruto da liderança. Então você vai ver nos livros históricos, Deus sempre corrigindo o rei. Deus levanta o profeta Elias, o profeta Eliseu, Deus levanta Isaías, Deus levanta os profetas para quê? Para primeiro corrigir o rei. Como não havia rei aqui, provavelmente não havia rei, Joel dirige a palavra aos anciãos, porque os anciãos seriam os responsáveis pelo povo. E Joel vira para os anciãos e fala assim: vocês viram em algum tempo da história acontecer o que está acontecendo agora? Vocês nunca viram isso. Nos dias de vossos pais, nunca houve isso. O que está acontecendo com vocês agora, o que está acontecendo em Judá agora, é algo que não se viu antes na história. Isso é o que está acontecendo aqui no livro. Olha o panorama do livro, tá? No verso 3, Deus fala: faça uma narração disso aos vossos filhos e às vossas filhas, e eles contem para outra geração. Gente, isso aqui é fantástico. Joel está dizendo o seguinte: contem para os vossos filhos e digam para os vossos filhos contar para os seus netos, e os seus netos contar para outra geração. Por quê? Porque toda história que é omitida, você tira o direito das pessoas de aprenderem. Quando você omite uma história, quando você omite um problema que você enfrentou, que você venceu, quando você omite isso para os seus filhos, para quem está perto de você, você está impedindo que essa pessoa aprenda com a sua história. E aí Deus fala pela boca de Joel: vai lá, fala para os anciãos, isso nunca aconteceu, então conta para os seus filhos, e os seus filhos contem para os seus netos, e os seus netos contem para a geração seguinte. Para quê? Para não repetirem o erro. Porque quando a história é repassada, nós aprendemos com ela, e não podemos repetir o erro. Então não tenha vergonha de contar aquilo que você passou, os erros que você cometeu, para evitar que a geração após você, que seus filhos, que seus netos, não cometam o mesmo erro que você. Olha que coisa fantástica, ok? E aí Joel fala do gafanhoto que veio, verso 4, a lagarta, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, eles vieram e devoraram tudo, comeram tudo. E Joel diz: nunca houve isso na história, é a primeira vez. Eu poderia passar aqui pelo menos o resto da live toda falando sobre esses 4 tipos de gafanhoto, mas eu não vou fazer isso. O fato é que cada um tem uma função, ok? Um come o fruto, o outro come a folha, o outro come os ramos e o outro suga a seiva da árvore. O que Joel está dizendo é que esses 4 tipos de gafanhoto vieram e acabaram completamente com tudo. No verso 5 do capítulo 1, Joel vai repreender os ébrios, aqueles que voltavam para a bebida para esquecer da dificuldade. Voltavam-se para a bebida para esquecer da provação que estavam atravessando. Aí no verso 6 ele fala que uma nação se levantou. Ele está referindo ao gafanhoto. Uma nação poderosa em número. E aí quando ele fala do poder do inimigo, olha o que ele diz. Ele fala que os seus dentes são como os dentes de leão e a sua queixada como um leão velho. Ele está dizendo o seguinte: esse inimigo, além de ser numeroso, ele é forte. É como a queixada de leão. Ele destrói tudo, ele consome tudo, ele acaba com tudo. É um inimigo forte, é um inimigo pujante, é um inimigo poderoso. Isso é o que Joel está dizendo, ok? Aí a hora que ele fala no verso 7, fiz da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu ela toda, lançou por terra, os sarmentos se embranqueceram. Ou seja, a vinha, a vide, que representa o próprio povo de Deus aqui, ela foi completamente consumida. Ok? No verso 8 ele fala: lamente como uma virgem que se lamenta com um pano de saco pelo seu marido da sua mocidade. Ou seja, é aquela moça que estava noiva, virgem, que não tinha tido ainda contato sexual, preparou-se para o casamento. Ela iria viver um bom momento, mas alguma coisa aconteceu com o marido dela, que morreu, e ela não teve como desfrutar desse momento. É Deus dizendo o seguinte para o seu povo: vocês tinham tudo para viver um bom momento, mas por causa do erro de vocês, por causa da omissão de vocês, assim como uma virgem que se lamenta pelo marido que vai, sem que ela tenha prazer com ele, vocês não terão prazer. O que era para ser prazer virou opróbrio, virou vergonha. Olha que coisa forte. Assim como uma virgem lamenta, vocês também estão se lamentando, porque não tem prazer. Não há prazer no meio dessa provação. A partir do verso 9, Deus fala que a oferta foi cortada do santuário. Não há mais oferta no santuário. No verso 10 ele fala que o campo está assolado. Ele fala que o trigo está destruído, que o óleo secou. No verso 11 os lavradores se envergonham. No verso 11 ele fala que a colheita pereceu. Estou dando uma síntese. No verso 12 ele fala que a vide secou, ou seja, a vinha secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira.
todas as árvores do campo se secaram. Aí ele diz o seguinte: a alegria se secou entre os filhos dos homens. A alegria se secou. Assim como essas árvores frutíferas secaram, a alegria secou entre o meu povo. Deixa eu abrir um parêntese aqui para começar a aplicar isso aqui. Existem provações que nós entramos nela, que assim como uma vide seca, uma romeira murcha, assim como não tem o óleo na azeitona, são provações que nós passamos, que nos entristecem, que nos humilham, que nos deixam angustiados, amargurados. Algumas provações nós conseguimos passar um pouco melhor, de cabeça erguida. As pessoas talvez nem conseguem perceber que nós estamos na provação, mas existem provações que são assim. É como o campo que se seca, é como o trigo que se acaba, é como o vinho que não tem mais sabor. É o que Deus está dizendo aqui pela boca de Joel. Aí no verso 13, Deus começa a falar como esse cativeiro pode mudar. Deus fala: cingivos, lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministros do altar, vistam-se de pano de saco, a oferta foi cortada, não há mais oferta na casa do Senhor. Por que ele cita os sacerdotes? Porque os sacerdotes comiam da oferta que o povo levava. Como o campo não tem mais fruto, não tem mais oferta no santuário. Como os animais estão morrendo, não tem mais como levar a oferta. Então o sacerdote tinha direito à parte do peito do cordeiro, a perna direita do cordeiro. Agora não tem mais cordeiro. Então quando a oferta é cortada do santuário, o sacerdote também passa a sua privação. E Deus está dizendo: chorem, sacerdotes, lamentem. Por quê? Porque vocês também estão na escassez. Porque a falta de oferta no santuário, não sou apenas eu que estou sem oferta, não. Vocês também não têm a parte de vocês mais. No verso 14 do capítulo 1, Deus fala com eles: santificai um jejum, pregai um dia de proibição, chamem todos os moradores da terra. Verso 15, porque o dia do Senhor está perto, ele virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Sabe o que é mais assustador aqui? É que esses gafanhotos, eles representam o prelúdio do dia do Senhor. Joel está dizendo o seguinte: se vocês estão achando que o que está acontecendo com os gafanhotos aqui é ruim, o dia do Senhor vai ser muito pior. Isso aqui é só um prelúdio para o que acontecerá no dia do Senhor. No dia do Senhor vai ser muito pior. Olha isso. Eu estou sintetizando, porque o assunto é muito amplo, é muito profundo. Inclusive eu tenho uma imersão sobre Joel. Quem sabe eu abro aqui vaga para a gente fazer uma imersão de um dia inteiro, 4 horas falando só sobre Joel. Explorar versículo por versículo. É uma boa ideia, hein? Olha o que Deus fala no verso 17: a semente apodreceu debaixo dos torrões, o celeiro foi assolado, o armazém derribado, porque secou o trigo. Olha o que ele diz no verso 18: como geme o gado, as manadas das vacas estão confusas. Irmão, estou arrepiado aqui. Deus está dizendo o seguinte: a provação está tão grande que até os animais do campo estão lamentando. Até os animais do campo estão gemendo. Até os animais do campo estão angustiados e amargurados. Ok? Olha o que ele diz no verso 20: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Por que ele cita que o fogo consumiu? Porque quando a seca vem, não está chovendo, o campo está seco. O que acontece? O calor do dia faz a palha queimar sozinha. Então as queimadas acontecem muito. Quem é do centro-oeste do Brasil aqui sabe o que eu estou falando. Como a região é muito seca, não tem umidade, é comum ter queimadas no centro-oeste do Brasil. É o que está acontecendo aqui. Além do gafanhoto, além da seca, além das fontes terem se secado, além dos animais estarem morrendo, Deus diz: ainda vem um incêndio para queimar todo o campo. Aí no capítulo 2, Deus começa dizendo: toca a trombeta em Sião. Tocar a trombeta aqui convoca o povo para uma reunião solene. Por quê? Porque quando essas coisas acontecem, só há uma saída: buscar a Deus. Buscar a Deus. Aí Deus diz, eu vou sintetizar aqui para a gente partir para o final. Deus diz: toca a trombeta em Sião, chama o povo, conclama o povo para um dia santo, conclama o povo. No verso 12 do capítulo 2, Deus diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto. Verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande beneficência, e se arrepende do mal. No verso número 14, Deus fala: quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Toca a trombeta em Sião, santifica um jejum, proclama proibição. Olha o que Deus está falando: venha todo mundo, venha todo mundo. Venham. Aí olha o que ele fala para os sacerdotes. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. No verso 17 ele fala: chora o sacerdote entre o alpendre e o altar.
Orem dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Olha o que Deus está dizendo: sacerdotes, intercedam pelo povo, chame o povo para um dia de consagração, e interceda pelo povo. Orem dizendo: Deus, tem misericórdia do teu povo. É o que Deus está dizendo pela boca do profeta aqui. Olha o verso 16 do capítulo 2, isso aqui é muito forte. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia a noiva da sua recâmara, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Deixa eu pontuar isso aqui, esse verso 16 é muito forte. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Ou seja, lembra que lá no capítulo 1 Deus falou: assim como a virgem chora pelo seu marido, vocês estão chorando porque não há mais nada? Ou seja, assim como a virgem iria desfrutar da intimidade, do prazer com o noivo, e o noivo some, o noivo morre, ela não tem esse prazer. Agora o que ele fala no verso 16 do capítulo 2: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, agora o noivo e a noiva que iam viver a lua de mel, iam viver o momento de prazer, abram mão disso e venham cultuar a Deus, e eu vou virar o cativeiro de vocês. Olha o que Deus está dizendo: se você quiser uma restituição, você tem que estar disposto a abrir mão dos seus prazeres para viver o que Deus tem para você. Eu poderia passar aqui, mas pelo menos uns 30 minutos pontuando essa figura de linguagem que Joel está usando aqui, mas vou deixar para a imersão que a gente vai fazer em Joel, tá? Nós vamos fazer uma imersão em Joel. Joel está dizendo o seguinte: saia a noiva do seu tálamo, ou seja, para a lua de mel. Olha o que ele diz: as crianças que mamam, saiam do peito da mãe e venham para cá, para o santuário, adorar a Deus. Ou seja, abra mão dos seus prazeres, abra mão dos seus prazeres e venha cultuar, venha clamar por uma restituição que eu vou restituir. O problema é que nós queremos que Deus restitua, mas não queremos abrir mão do nosso prazer, abrir mão do nosso dia a dia, abrir mão da nossa agenda, para que essa restituição aconteça. Aí Deus fala: venha, rasga o coração, não rasga só a veste não, porque era comum o povo rasgar a veste em sinal de vergonha. Aí Deus está falando: eu quero uma entrega mais profunda. Não é só rasgar a roupa, não é algo mecânico, eu quero algo espiritual. Rasga o coração, se entrega, saia a noiva do seu tálamo, uma criança de peito, saia do peito da mãe e venha e clame a mim, e eu vou deixar uma bênção após mim. Aí olha o que diz o verso 19: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles serei fartos. Olha o que Deus diz: se vocês me clamarem, se vocês abrirem mão, se vocês renunciarem, se vocês abrirem mão dos prazeres de vocês para ter prazer na minha presença, eu vou enviar a bênção, eu vou enviar o trigo, eu vou enviar o mosto, eu vou enviar o óleo, o campo vai produzir de novo. E agora eu vou entrar no profético aqui. Deus está dizendo para a gente aqui: me busca intensamente, rasga o coração, clama com sinceridade, busca com toda a integridade do seu ser, que Deus está dizendo: eu vou trazer o trigo, eu vou trazer o óleo, eu vou trazer o vinho, eu vou restituir novamente aquilo que foi destruído. E aí, dissecando aqui o texto, depois a gente faz isso com mais calma. Lá no verso 26, no verso 27, Deus fala o seguinte: e comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Olha o que Deus diz: se vocês abrirem mão dos prazeres de vocês, tocar a trombeta em Sião, reunir o povo para adoração, rasgar o coração e não a veste, se houver entre vocês um arrependimento genuíno, o meu povo não será mais envergonhado. Irmão, estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. Deus está vendo o seu coração contrito. Deus está vendo a sinceridade com que você se voltou para Ele. Deus está vendo a sinceridade com que você tem buscado a Ele. Deus tem visto a sinceridade com que você tem orado para Ele. E sabe qual a palavra que Deus colocou no meu coração para você aqui essa manhã? A palavra é essa: por causa da tua busca, você não será mais envergonhado. Já tinha todo um plano arquitetado no inferno para te envergonhar. Você já foi envergonhado uma vez, já foi humilhado outras vezes, mas por causa da sua entrega, da conversão genuína, por causa do coração contrito diante dele, você não será mais envergonhado. Eu vou caminhar para o final aqui, porque eu falei que a live ia ser rápida e ia ser profética. Eu declaro em nome de Jesus:
O tempo da vergonha passa. O tempo da humilhação passa. Deus te viu de joelho com sinceridade. Deus te viu rasgando o coração com sinceridade. Deus te viu chorando entre o alpendre e o altar. Deus te viu abrindo mão dos prazeres para buscar a presença dele. E a palavra para você é essa: meu povo não será mais envergonhado. O meu povo não será mais envergonhado. Eu queria que você escrevesse isso aqui, ó, na timeline. Escreve aí, ó: nós não seremos envergonhados. Escreve aí: nós não seremos mais envergonhados. Nós não seremos mais envergonhados. Eu quero declarar que toda vergonha, que toda humilhação, que todo desprezo, que todo desdém, que toda preterição, que toda palavra contrária, Deus está dizendo: meu povo não será mais envergonhado. Acabou o tempo da vergonha para sua família. Acabou o tempo da vergonha para o seu ministério. Acabou o tempo da vergonha para sua casa. Acabou o tempo da vergonha para você. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração aqui. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós aqui essa manhã. E o meu povo não será mais envergonhado. Eu quero declarar que o tempo da vergonha passou. O tempo de cantar chegou. É o tempo do trigo no celeiro. É o tempo do mosto. É o tempo do vinho novo. É o tempo do azeite no lagar. O tempo da vergonha passa. O tempo da vergonha passa. Se o diabo pensou que iria te humilhar para sempre, se o inferno pensou que iria te envergonhar para sempre, Deus está dizendo: o meu povo não será mais envergonhado. Por 2 vezes Deus repete: o meu povo não será envergonhado. Vou repetir: e o meu povo não será envergonhado. E o meu povo não será envergonhado. Você recebe essa palavra aí? Você recebe essa palavra profética? Você crê que Deus está nessa palavra? Você crê que Deus falou contigo aqui essa manhã? Se você crê que essa palavra é para alguma área da sua vida, então me dá um feedback aí. Diz alguma coisa aí. Meu amigo Igor, beijo no coração. Minha amiga Cíntia Santana, Deus abençoe, minha amiga. Que saudade de vocês, viu? Que saudade de vocês. E o meu povo não será mais envergonhado. E o meu povo não será mais envergonhado. Me diz aí, Deus falou contigo nessa palavra? E o meu povo não será mais envergonhado. Meu povo não será mais envergonhado. Essa é a palavra para nós aqui essa manhã. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Quero declarar em nome de Jesus, esse tempo de restituição vai chegar sobre a sua família, sobre a sua casa, vai chegar sobre o seu ministério. Gente aqui que foi alvo de investidas violentas do diabo, e tudo que o diabo queria era te envergonhar, te humilhar, e até conseguiu por alguns instantes. Você foi exposto publicamente. Você foi exposto para sua família. E Deus está dizendo: meu povo não será mais envergonhado. Meu povo não será mais envergonhado.
Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Tragam vossos filhos, as crianças que mamam. Busquem o Senhor. Quem sabe ele se arrependerá. Eu poderia falar aqui o que significa esse arrependimento de Deus, mas deixa para imersão. Mas Deus está dizendo, busquem a mim, porque o meu povo não será mais envergonhado. Meu povo não será mais envergonhado. Gente, ontem eu fiz uma live aqui com o pastor André Luiz. Falamos sobre Davi, Saul e o trono. Essa semana eu vou fazer lives com alguns amigos, tá bom? Mas amanhã, 8h25, eu tô de volta. Essa live, terminando aqui, eu vou mandar ela pro grupo de estudos, tá? Se você ainda quiser participar do grupo, tem 2 meses de participação ainda. Manda para mim uma mensagem no direct, que eu vou te mandar lá como é que você pode receber essa live e outras lives. Todas as lives que eu faço aqui, menos as da madrugada. Todas as lives que eu faço aqui, eu baixo ela em MP4 e mando no grupo para a pessoa poder, para os alunos poderem assistir, para poderem fazer anotações, rever. Eu mando tudo lá no grupo, tá? Tem que estar no grupo para poder receber. Então, se você quiser, manda uma mensagem no direct que eu vou te explicar como é que funciona o grupo, ok? E aí, enquanto eu estava fazendo aqui, eu pensei, quem sabe a gente faz uma imersão expositiva em Joel. Quem sabe a gente faz uma imersão expositiva em Joel? Coloca um ticket baixinho e faz uma imersão em Joel, versículo por versículo. O que vocês acham? A gente tira um sábado aí, faz um dia inteiro de imersão, pelo menos umas 4 horas de imersão, na verdade, para falar sobre Joel, versículo por versículo. Eu acho que seria uma boa, hein? Quem sabe, você que quer aprender um pouco mais sobre o profeta Joel, eu vou pensar aqui, fica de olho na minha rede social que eu vou anunciar. Tá bom? Versículo por versículo. Tem coisa aqui que não deu nem para poder falar. A gente pode trabalhar versículo por versículo. Tá? Gente, Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Tá bom? Divulga para mais alguém. Amanhã, 8h25 da manhã eu tô aqui. Ah, mais uma. Eu vou fazer aqui, eu vou anunciar a data para vocês. Mas eu vou fazer 21 dias de oração aqui na minha rede social. Eu estava conversando com a Vanessa ontem e ela me deu essa ideia e vou contar com ela, inclusive, com outras pessoas, né, amigos, para me ajudarem nisso. Mas nós vamos fazer aqui 21 dias de oração aqui no meu Instagram. Vamos definir o horário, qual é o melhor horário. Não vai ter pregação de 1 hora igual eu faço, não. Serão 21 dias de oração, será uma campanha. E eu creio que Deus vai responder. 21 dias de oração. Nós não acabamos de falar aqui? Eu não acabei de ministrar aqui? Deus dizendo, orem, busquem, clamem, que eu vou reverter o quadro. Se é assim, vamos buscar, vamos clamar. Ok? Vou fazer aqui 21 dias de oração, mas depois eu vou definir a data. Ainda não tem nada definido, mas eu vou definir e passo para vocês. A minha amiga querida apóstola Renata está lembrando aqui, dia 13 de julho, eu estarei em Cajamar, São Paulo, no Templo em Adoração, tá? Estarei lá em Cajamar, São Paulo, dia 13 de julho. Você que é da região aí, eu espero vocês lá no Templo em Adoração. Vou divulgar aqui com mais calma também, mas dia 13 de julho eu estarei em Cajamar, São Paulo, permitindo o Senhor. Gente, ó, beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, 8h25, e fica atento aqui na minha rede social, que eu tô sempre anunciando alguma coisa aqui, tá bom? Beijo no coração, forte abraço e até amanhã às 8h25.